Bom, depois de falarmos sobre o reino de Deus, como que Jesus chega e começa o ministério dele falando sobre o reino, e entramos no Sermão do Monte, trabalhamos 2 aulas com o Sermão do Monte, vamos entrar agora não só no ensino do reino, mas na prática do reino de Deus, especialmente com os milagres. Como que os milagres fazem parte do ministério de Jesus e qual que é o significado teológico desses milagres. Muitas vezes a gente acha que o milagre é só uma demonstração de poder, ou é só uma demonstração de cuidado, mas há um significado teológico profundo nisso, e é disso que nós vamos ver nessa aula. Bom, qual é a relação dos milagres, então, com o ministério de Jesus? Por que Jesus fez milagres, em primeiro lugar, né? Ele poderia ter sido só o mestre ensinando, fazendo, né, assim, o bem, a caridade, amando as pessoas, como muitas vezes, né, a gente vê gente falando assim que o principal pilar do ensino de Jesus era o amor ao próximo. Tá, mas por que ele realiza milagres? Com que base? Foi para criar fé no coração das pessoas, né? Só que a gente percebe que nem sempre aquelas pessoas que viram os milagres foram cheias de fé. Nem sempre a reação foi tão boa assim. Foi para provar a divindade dele. Outras pessoas, em outros momentos na história bíblica, fazem milagres e não tem uma relação com a divindade dessas pessoas. Foi para trabalhar a ideia de ações falam mais do que palavras? Tem a ver com isso também? Então, são perguntas que a gente levanta e é interessante quando a gente começa a trabalhar essa questão dos milagres e começa a entender o significado dos milagres, que vai muito mais além disso, é muito mais profundo do que isso. Quando a gente olha para Mateus, e nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus aí nessa sequência nossa, a gente percebe que Mateus ele vai cunhar e vai lapidar, especialmente esses primeiros capítulos, quando a gente pega, vimos o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7, e agora nos capítulos 8 e 9 ele mostra uma série de milagres. Os capítulos 8 e 9 a gente poderia dizer que são basicamente só milagres, com pequenos trechos de exceção. A maior parte deles com cura. E quando a gente vê essa questão de Mateus mostrando Jesus pregando o reino de Deus, ele vai mostrar isso. Esses 2 versículos que estão citados aqui, o verso 23 do capítulo 4 e o verso 35 do capítulo 9, eles têm basicamente o mesmo texto. Eles são basicamente uma repetição do outro. Percorria Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então é como se fosse uma moldura. Ele vai fechar o capítulo 4 para começar a falar do pregar o evangelho e vai trabalhar o 8 e o 9 para falar da cura como se fosse a ação do evangelho. Então, 5 a 7, Jesus está pregando o evangelho com palavras. E do 8 ao 9, Jesus está pregando o evangelho com ações, especialmente ações de cura. Então a gente vai ver como é que Mateus está mostrando para os seus leitores que o evangelho, isso tudo faz parte de um pacote, não está desassociado. Bom, agora eu vou ensinar vocês um pouquinho. Não, agora eu vou curar vocês um pouquinho. Não. Mateus está mostrando que Jesus está trabalhando isso de uma forma coesa, de uma forma conjunta. Para ele, ensinar, pregar o evangelho e curar eram coisas correlatas. Então, quando a gente olha assim de uma forma geral, os milagres vão mostrar que realmente o reino de Deus chegou. Então ele começa o ministério anunciando, olha, o reino de Deus está próximo de vocês, está ao alcance da mão, igual nós já vimos, né, em outra aula, mas também ele vai mostrar que esse reino chega de uma forma que mostra que o domínio de Deus sobre a criação está sendo tomado de volta. Satanás, durante todo esse tempo, ele vem exercendo certo domínio sobre a humanidade, sobre a criação, mas agora Jesus está dizendo assim, olha, acabou esse domínio, o reino de Deus chegou. E aí esses 2 trechos aqui de Lucas vão mostrar como que o expulsar de demônios muitas vezes estava ligado a isso. Então Lucas 13, 16, ele vai curar uma mulher expulsando o demônio dela. Aparentemente, ela era enferma, mas era mais do que isso. Essa atenção aí Jesus vai ter para mostrar que, olha, sim, o reino de Deus chegou. Os milagres eles vão mostrar de uma forma muito clara a questão da autoridade de Jesus. Jesus ele chega e chega com autoridade. No Sermão do Monte ele já mostra isso. No Sermão do Monte ele já diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele não vai citar, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou pregar, muitas vezes eu vou citar outros estudiosos, eu vou citar outros eruditos, olha, Calvino disse isso, John Stott disse isso, Martin Lloyd Jones disse aquilo, Carson. Eu vou citando porque eu quero mostrar para as pessoas que estão me escutando, estão me assistindo, que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou inventando nada. Outras pessoas que têm nome forte, eu vou estar alinhado com essas pessoas.
Jesus não precisava disso. Jesus ele tinha autoridade. E ele diz assim, olha, eu digo a vocês, eu é que estou falando e ponto final. Ele em nenhum momento ele precisou ficar mostrando a base da sua autoridade de outra forma. E isso fica muito claro com a reação das pessoas diante dos milagres que Jesus fazia. Então, lá em Mateus 8, quando ele cura o servo do centurião, o próprio centurião vai reconhecer isso, ele já via isso em Jesus. E quando ele pede para Jesus ir curar o seu servo, na verdade, não ir, ele não precisa ir, ele diz, olha, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de receber você na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Ele reconhecia que Jesus tinha autoridade tamanha sobre enfermidade, sobre todas as coisas, que ele não precisava nem estar presente. Um pouco mais adiante, Mateus 8,16, diz lá, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Meramente com a palavra. Está vendo como é que Mateus está reforçando isso? Não precisou de mais nada. Lucas 4,36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem, e eles obedecem. Que palavra é essa? Que coisa louca! Nós nunca vimos nada disso parecido anteriormente. E isso é tão verdade que Flávio Josefo, já citamos ele, se não me engano, na primeira aula, ele é um historiador judaico-romano, né? Ele era judeu de origem, mas escreve como historiador romano. Tem um livro chamado Antiguidades, e ele vai relatar essa questão dos curandeiros e dos exorcistas. E é interessante que todos os relatos que ele coloca em Antiguidades, os exorcismos eram feitos, ou as curas eram feitas com rituais. A pessoa pegava o que para nós seria talvez um patuá, pegava um objeto e aquele objeto fazia um encantamento, ou se não uma poção, fazia a pessoa beber, isso e aquilo. Então falava palavras de poder, palavras entre aspas aí, mágicas. Ou seja, existia isso anteriormente, mas todos os exorcismos e todas as curas, ninguém fazia nada parecido com Jesus. Sempre era cercado de muitos rituais e mesmo assim nem tudo dava certo. Jesus não. Como disse o versículo que nós vimos anteriormente, tudo que ele faz bem. E aí, Jesus, só com a palavra, ele resolve isso. E isso era a autoridade que chocava as pessoas. E essa autoridade de Jesus fica clara em seus milagres.